compartilha instruções da palavra de Deus com o evangelista Wellington Ramos. Aqui você é instruído com a verdade que liberta. Vamos aprender mais um pouco agora? O povo erra, disse Jesus, por não examinar as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Meus amados irmãos, às vezes eu sou questionado sobre qual é a religião verdadeira. Aí eu questiono com a seguinte pergunta: Jesus deixou alguma religião? Jesus ensinou que alguma religião é a verdadeira? Porque as pessoas, elas precisam aprender o que Jesus ensinou. É a verdade que liberta. É o que Jesus trouxe. A verdade que liberta é o que Jesus trouxe. Porque a graça e a verdade vieram por Jesus. Então alguém pergunta qual é a religião verdadeira? A resposta é nenhuma. Ah, mas alguém diz assim, não, mas lá em Tiago diz que a religião verdadeira é essa, ajudar o órfão, tal, andar na justiça. Religião, religare, não é nenhuma instituição com conceitos doutrinários. O religare verdadeiro para Deus é Jesus. Jesus é a religião verdadeira. Ele disse isso. João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então logo a religião verdadeira é Jesus. Acabou. Não tem mais o que falar aí. Aí as pessoas, por não conhecer a verdade, não examinar as Escrituras, erram. Aí a gente vê as pessoas aí perguntando e dizendo, olha, temos que ir para a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja, lá onde a gente vai servir a Deus. O povo erra por não examinar as Escrituras. Se o povo lesse as Escrituras, o povo ia conhecer o que está escrito aqui, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Onde é que Deus habita, irmãos? Onde é que Deus habita, irmão? Qual é a casa de Deus, irmãos? Nós somos casa espirituais de Deus, irmão. Então, se os irmãos examinassem as Escrituras, conhecessem a verdade, que é a doutrina de Cristo, não estaria dentro desses anátemas, com esse entendimento corrompido, deturpando, distorcido da verdade do Evangelho. Casa de Deus não é um local, não é uma instituição. Casa de Deus é o pecador que se arrepende a Cristo. Passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Está aqui na palavra, concorda comigo? Aí vem as pessoas dizendo, não, mas ali é a igreja de Deus. Qual é a igreja verdadeira de Deus? Qual é a igreja de Deus? A igreja de Deus é a católica, é a espírita. A igreja de Deus é a assembleia, é a batista. A igreja de Deus é as outras religiões. Qual é a igreja de Deus? O que é a igreja, irmão? Igreja não é uma instituição. Quando a Bíblia fala em relação à igreja, ao corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, não fala de nenhuma instituição denominacional. Aprenda aí o que é a igreja de Deus, quem é a igreja de Deus. E você precisa ser prudente. Errais por não examinar as Escrituras. Olha o que Paulo vai dizer aqui, escrevendo, mostrando essa verdade, pela inspiração do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e Senhor nosso. A igreja de Deus não é o local, não é a instituição, não é o recinto. A igreja de Deus somos nós, os santos que foram santificados por Jesus, aonde nos congregamos em todos os lugares, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, congregados em nome de Jesus, na dependência, na doutrina, na submissão a Ele, ali está uma fração da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é o recinto, não é a instituição. O povo erra por não examinar as Escrituras. O povo vive dentro desses erros. Por quê? Porque não se submetem à palavra de Deus. Não se preocupam em buscar o conhecimento, desprezam o conhecimento.
Aí tem muita gente aí também, né? Sendo ensinado, não, vamos adorar a Deus. Vou adorar a Deus. Aonde é que se adora a Deus, irmãos? Por que o povo vive esse erro? Por que o povo vive esse contraditório? Vive essa troca de valores? Aonde é que adora a Deus? Qual é o local de adoração a Deus? Aonde é o altar de Deus? Sabe por que você não sabe dessa verdade? Porque você não conhece a verdade. Você está dentro do engano e da mentira dos homens, que diz a você que a casa de Deus é o recinto, igreja, é o local, ali, geográfico, físico. Porque o local de adorar a Deus não é instituição, não é recinto. É no meu viver, na minha vida. O altar de Deus é a minha vida. Eu adoro a Deus no meu viver. Uma adoração em espírito e em verdade no meu interior. Sabe por que você não conhece essa verdade? Porque você despreza o conhecimento da verdade. Não é prudente para examinar as Escrituras. Vamos ler o que Jesus disse sobre isso. Chega para Jesus uma mulher que tinha essa interrogação, que tinha essa dúvida. Aonde é que nós devemos adorar a Deus? Ora, os judeus dizem que é no templo em Jerusalém. Os samaritanos vão dizer que é no monte Gerazim, onde foi dado a Moisés as placas dos mandamentos. Aonde é que devemos adorar a Deus verdadeiramente? Essa mulher, ela foi tirar a dúvida dela, aonde ela ia encontrar a resposta verdadeira. Tire sua dúvida em Jesus, na palavra dele. Você vai ter a resposta verdadeira. Você vai ser esclarecido. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Evangelho segundo escreveu João. No capítulo 4, o versículo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Versículo 20 do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João. Escute o que a mulher vai dizer. A mulher vai dizer assim, nossos pais adoraram neste monte. Ela era samaritana. Adoravam no monte. Os samaritanos achavam que o local de adoração a Deus era o monte. O monte onde foi, né, dado as placas. Ela diz assim, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém. Os judeus diziam que o local de adorar a Deus era em Jerusalém, no templo. E agora Jesus vai dar à mulher a realidade do conhecimento dessa verdade que ela precisava conhecer. Aí, versículo 20 ainda. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Jesus, versículo 21, vai dizer, disse-lhe Jesus à mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão ao Pai. Olha a resposta de Jesus. Mulher, crê que a hora vem. Essa hora era a hora em que ele ia consumar a obra do Calvário, aonde ele ia ser o templo para todos adorar a Deus através de Cristo. Em Cristo, a verdadeira adoração a Deus. Jesus diz, mulher, crê que a hora vem. Não é? A hora vem em que nem neste monte, que é no monte onde os samaritanos adoravam, nem no templo, que era onde os judeus adoravam a Deus. Jesus agora vai dizer que o local de adoração, o lugar de você ter uma vida de comunhão, de gratidão, de adoração a Deus, não é em local, recinto, nenhum. Não é em lugar geográfico. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando Jesus diz isso, Jesus agora está dizendo que os samaritanos estavam sem o entendimento da adoração que tinham. Os judeus, eles adoravam sim a Deus. Eles adoravam a Deus buscando a promessa. Só que, aí Jesus vai dizer, a salvação vem dos judeus. Que a salvação, o Salvador, ele era da onde? Nasceu da onde? De qual povo Jesus nasceu? Entendeu por que Jesus disse, a salvação vem dos judeus? Porque a promessa era para vir do povo judeu. Da descendência de Davi, não era de samaritano. Entendeu por que Jesus disse isso a ela? Jesus estava esclarecendo a ela um ponto equivocado que os samaritanos tinham. A salvação vem do judeu. A promessa de Deus, ela foi feita do Salvador, que ele viria, não era de nenhuma outra tribo, era da tribo, não é?
de Judá. Jesus veio dos judeus. Isso fala que Jesus, o Salvador, como homem, veio dos judeus, do povo judeu. Ele era judeu, Jesus. Mas olha o que ele vai dizer à mulher no versículo 23. Aí ele diz: mulher, a hora vem e agora é presente. Já chegou. Naquele momento Jesus estava dizendo: essa é a hora, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A hora vem, chegou. Essa hora já chegou. Findou a velha aliança. Findou a dispensação da lei, onde o povo tinha que ir ao templo, oferecer sacrifício, buscar sacerdote, onde o povo tinha que viver um grande ritual para receber de Deus alguma coisa, perdão de pecado, tinha que fazer o holocausto, tinha que fazer a expiação através de animais. Acabou isso. Tinha que ir ao templo. Acabou isso. Jesus vai dizer: mulher, a hora vem, e já é essa hora, em que nem Jerusalém, nem em Samaria, no monte, nem no templo, adorarão a Deus. Porque agora o local de adorar a Deus não é em um local, nem é nenhum recinto, estrutura geográfica, estrutura física, de cimento, de alvenaria. O local de adorar a Deus é no nosso interior, em verdade e em espírito. Aí o povo hoje é ensinado o quê? O povo não sabe a verdade que pode libertá-los. Por isso que vivem presos, enganados, numa adoração a Deus em vão. Adoram o que não sabem. Deus não está ali recebendo adoração. Deus quer receber adoração em você, que é o templo, de você. Não é dentro de uma instituição onde você vive a formalidade de buscar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, dentro de uma instituição, em um recinto. O povo está sendo ensinado errado. Você tem que saber que aonde Deus habita é em você. Você tem que saber que o templo que você tem que zelar, a casa de Deus que você tem que ter reverência, é a sua vida. Porque a casa de Deus é você, onde habita o Espírito Santo de Deus. A palavra diz isso, irmãos. A palavra diz isso. Vou ler novamente aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Paulo já estava ensinando isso que Jesus trouxe. Paulo já estava ensinando pelo Espírito Santo. Aquilo que Jesus disse à mulher samaritana, Paulo já estava dizendo: olha, irmãos, vocês agora é o templo, não precisa mais estar vivendo um ritual de cerimônia, de ritual dentro do templo, buscando nenhum sacerdote, buscando nenhum homem para ter uma mediação a Deus, porque agora Deus está em vós, vocês são o templo. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se você realmente tem. E se você só tem o Espírito Santo, se realmente houve uma convenção, um arrependimento verdadeiro, para que assim você seja templo e morada do Espírito Santo de Deus pela fé em Jesus. Amém? Crendo nele. Então, por que o povo erra? Porque o povo não examina as Escrituras. Hoje, eu também vivi isso, mas depois que conheci a verdade, eu fui liberto. Eu vivia isso. Eu vivia a formalidade e o conhecimento que tudo para Deus tinha que ser dentro de um recinto chamado igreja, um local chamado templo, casa de Deus. Eu achava que para eu adorar, buscar e servir a Deus, eu tinha que estar ali para Deus me abençoar e eu poder ter a bênção de Deus. Só que não, eu aprendi. E agora eu conheço isso, porque eu fui liberto. Eu sou o templo. É em mim que Deus habita. Eu não sou a igreja, mas eu sou membro da igreja, que não é um recinto, que não é uma instituição, que não é uma casa de alvenaria, que o povo diz que é a casa de Deus, igreja. Eu formo a igreja, porque individualmente eu sou membro, que faço parte do corpo, que é o coletivo, o corpo vivo, que forma a igreja, que são pessoas em todos os lugares onde tiver um cristão verdadeiramente convertido a Cristo. Deu para entender? Olha o que Paulo vai dizer. É porque o povo não
não é instruído sobre isso. Os homens manipularam a verdade. Os homens privam o povo da verdade dentro desses locais. Por quê? Porque eles querem que vocês continuem no engano, na mentira, achando que tem que oferecer a devoção de vocês, não é a Deus pela verdade, é a Deus pela igreja, as instituições. Porque se você não estiver lá, como é que ele vai triunfar? Como é que ele vai poder manter o seu reino? Como é que ele vai ser o soberano da congregação? Se você não estiver lá, se você não estiver submisso às normas que lá se dão. Ele só domina, a maioria dos homens, os cães gulosos, os lobos vestidos de ovelha, os falsos pastores, eles só dominam sobre o povo, fazem do povo negócio, porque o povo é ignorante, não tem conhecimento. Aí, você, para receber alguma coisa de Deus, tem que ir para a igreja. Para você buscar Deus, tem que ir para a igreja. Para você adorar a Deus, tem que ir para a igreja. Porque lá é a casa de Deus. Deus está ali para você encontrar Ele. Aí você perde o entendimento da verdade, de que é em você que Deus habita. Você não precisa buscar Deus ali, aqui ou acolá. Você não precisa buscar a bênção de Deus ali, aqui ou acolá. Você não precisa viver um ritual, viver formalidade, viver cultos, viver movimentos para buscar a bênção e vitória de Deus. Você é ensinado nisso para você estar lá, dando movimentação à instituição que é a igreja do homem, o reino do homem, a casa do homem, não de Deus, para que possa estar mantendo. Não é a obra de Deus, é a obra do homem. Deu para entender? Cuidado, irmão. Então, seja esperto.